a gente vê essa relva repleta de flores. As flores parecem estrelas, tão pequenina. Essa planta vive dezenas de anos. Todos os anos a parte aérea dessa planta seca e é despedaçada a planta seca pelos ventos do verão. Mas a parte que está enterrada, a parte radical, que são as raízes, ficam no chão enterradas, vivas. E a raiz dessas plantas tem a capacidade de reter um bloco de solo enterrado, onde as raízes mantêm a umidade por muito tempo. Enquanto o solo em cima está totalmente seco, embaixo, no tronco dessas plantas, está um bloco úmido, onde a raiz se mantém tirando água, mesmo sem ter a parte externa aérea da planta. E nós sabemos que isso é comum em plantas no cerrado brasileiro. Lá nas regiões sudeste e centro-oeste tem o cerrado brasileiro, que é um espaço onde as espécies a nível de árvore estão muito dispersas, enquanto que entre as plantas a nível de árvore e arbusto está uma relva, gramíneas, muito densa. E já foi feito estudo e verificou-se que o fogo que acontece espontaneamente lá no cerrado, por conta da massa vegetal aérea estar seca, não atinge a parte que está enterrada. Ou seja, metade das plantas do cerrado está enterrada. Rimou e é verdade. E o fogo, que é bastante rápido lá no cerrado, não consegue queimar o tronco das plantas que estão enterradas na parte radical, que são as raízes. Metade de todas aquelas plantas estão enterradas, então o fogo não queima. Então nós mostramos aqui um exemplo de uma planta que, mesmo queimada, isso aqui é totalmente queimada. Todos os anos o homem desmata isso tudo. Onde tiver uma planta a nível de árvore e arbusto, ele vai botar abaixo para poder vender a madeira, a lenha. Na realidade não é madeira, porque madeira, quando a gente fala madeira, é madeira que se pode fazer carpintaria, que pode se botar no teto de uma casa. Aqui não existe essa madeira. Já existiu, porque isso é uma área de cerrado verdadeiro, não é aquele cerrado lá do cerrado que a gente chama de cerrado lá nas regiões centro-oeste e sudeste. Não, aqui é cerrado verdadeiro. Aqui nós temos até 3 plantas a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. Existiu. E veja aqui o que é que o fogo faz. Quando alguém coloca na literatura ambiental que o fogo é um dos 4 elementos da natureza, é obra do demônio, porque o fogo é um agente de destruição. Tudo que não presta a gente bota no fogo para queimar. Aliás, até a Bíblia, que tanta gente acredita que é verdadeira, as suas colocações, está escrito o seguinte: a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. Foi aqui o que o homem fez. Só que aqui o homem, quando lançou essa árvore, cortou e lançou essa árvore ao fogo, ele diminuiu sua expectativa de vida em muitos anos. E também reduziu
a manutenção da vida na Terra numa gama que não pode ser menor do que o equivalente a um fenômeno climático global, como é o aquecimento. Então o homem está destruindo e se destruindo também. Não tem capacidade de ficar sozinho aqui. Então dizer que o fogo é um agente de destruição é real. E aí o homem vai dizer que a gente está falando, isso aqui é radicalismo, dizer que isso aqui não tem vida. Aqui tem vida. Essa planta que nasceu aqui, essa semente, ela veio depois. Essa semente germinou depois que queimaram isso aqui. E a água da chuva trouxe essa semente para cá. Aqui mesmo, onde foi queimado totalmente, a semente que tinha aí torrou. E ela não germinaria. Então não tem plantas, não vai germinar. E o resto das plantas que já existiu aí, foram todas destruídas pelo fogo. Porque uma coivara dessa, na temperatura de uma coivara dessa de 300 graus centígrados, nem água fica, nada. Nenhuma forma de vida fica aí. Vai virar tudo pó, fuligem, fumaça, carvão. E destruindo o ambiente, porque na fuligem, na fumaça e no carvão não existe nenhum vestígio de vida. Mas o homem aqui faz isso constantemente. E nos últimos 100 anos que ele está aqui fazendo essa destruição, a vida já desapareceu aqui mais de 80%, principalmente a vida vegetal. E como os animais escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas, ao se destruir a cobertura vegetal, que é o 5º elemento da natureza, os animais desapareceram. A gente está vendo aí algumas borboletas por conta de ter nascido algumas flores aqui nessa planta, como a gente já falou sobre ela, a sua capacidade de se manter viva, mesmo no fogo. Mesmo que o fogo passe por aí, ela vai manter um solo com umidade e nutrientes minerais para brotar ramos. É uma realidade que a gente tem que explicar, porque nós temos aqui o exemplo também da região sudeste e região centro-oeste, onde existe um bioma que o homem chama de cerrado. Na realidade, cerrado significa densidade de plantas por área. E somente o Nordeste brasileiro tem esse cerrado, que a gente pode até dar uma passagem aqui numa vegetação secundária, para que se tenha uma ideia do que nós estamos falando. Por quê? Porque o clima aqui é mais propício, apesar de dizer que aqui chove pouco, e aqui é uma área que já foi úmida e fértil, aqui o clima é propício, todos os elementos da natureza aqui são adequados para gerar vida. Só que nós, seres humanos, somos realmente destruidores. E aqui nós estamos entrando numa vegetação secundária, onde se vê uma planta a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. Chega escuro a essa hora do dia, apesar da luz do sol que está se filtrando pela copa dessas plantas. A gente vê que é mais de uma planta por metro quadrado, e isso é vegetação secundária. Há mais ou menos uns 300 anos ela foi desmatada, e de lá para cá vem desmatada todo ano, até que chegou num ponto que o clima ficou muito ruim e o homem já não queria mais desmatar para fazer campo de pastagem ou de lavoura do gado, porque o clima já não proporcionava a produção de alimentos na agricultura, nessa agricultura de subsistência que se faz aqui. Mas aqui está o verdadeiro cerrado, apesar de ser uma mata secundária. Porque se aqui fosse na época da mata nativa, existia pelo menos 400 espécies de árvores e arbustos. E agora a gente vê no máximo 5 espécies de plantas a nível de arbustos. A árvore raramente, porque a árvore ele corta para fazer lenha, para vender nas padarias e nas olarias. E aí tudo vai se destruindo, e agora com o aquecimento global, então vai se tornar um inferno.